Mulher é Mãe. Ela é Marina Morena, a nossa entrevistada de hoje no Alego Mulher. Olá, Marina. Olá, tudo bem? Muito bom tê-la aqui no nosso programa e vamos falar um pouco a respeito de nutrição, de como ser mãe e nutrir o seu bebê, o aleitamento materno. Nos primeiros dias, como foi esse contato inicial com o seu bebê, nutrir o seu bebê? Olha, não foi fácil. Essa questão da amamentação é uma questão que muitas pessoas deslumbram, né? Enfeitam muito, mas é a parte mais difícil da maternidade, na minha opinião, é a amamentação, é o aleitamento materno, né? O Henrico hoje já tem 3 meses e meio. Isso. Nome lindo, Henrico. Então, esse contato inicial de nutrir o seu bebê, foi uma preocupação inicial para você? Como é que vai acontecer? Causando dor? Como é que foi isso? Olha, inicialmente eu quis muito parto normal, mas fiquei em indução durante 24 horas, não consegui entrar em trabalho de parto, e aí eu tive que ir para cesariana. Com isso, eu já tive aquele medo do leite não descer, né? Porque quando você entra em trabalho de parto, isso facilita um pouco. Mas, em primeiro momento, eu já consegui amamentar, já saí da sala de cirurgia, ele veio, já pegou, já deu a pega, que a gente fala, né? Já mamou, e aí começou a descer o colostro. Mas, com 4 dias, ele teve um pouco de febre, porque ele estava um pouco desidratado. Então, aí, eu tive que suplementar um pouco com a fórmula, né? Durante 2 dias, eu passei a dar 20 ml em certos horários, depois eu suspendi. Então, aí, ele voltou ao normal, o leite começou a descer mais, mas com 20 dias, a gente pesou ele e ele não estava ganhando peso. Com isso, eu tive que suplementar com a fórmula. E já vem uma preocupação da mãe, né? Isso, então significa assim, eu fiz de tudo para o meu leite estar ali produzindo a maior quantidade possível, né? Bebendo muita água, 4 litros por dia, comendo muito bem, né? Não passando fome. Tentando comer muito bem, Marina, entra em que tipo de alimentação? O comer muito bem para se nutrir e nutrir o bebê? Isso, é uma alimentação natural, né? Vamos dizer assim, sem industrializados, por exemplo, mussarela, mortadela, presunto, evitar refrigerante, tudo isso, tudo que for o natural, né? Então, muita fruta, arroz integral, carne branca, mais magra, muito líquido, né? Evitar o açúcar. Então, assim, tem muitos mitos hoje que as pessoas, tem que comer canjica, arroz doce, tudo aí tem açúcar, né? Suco de uva, aí você compra aquele suco de uva com muito açúcar também, caldo de cana. Então, assim, todo alimento que tem muito líquido, por exemplo, a canja é um alimento bom para você poder consumir. Sopa, mas no fundo é porque você tem que ter um alimento com nutrientes e bastante líquido, que é a água, né? Então eu fiz ao máximo possível essa alimentação correta. Na verdade eu fiz assim 100%, porque eu não comi besteira nenhuma. Enquanto nutricionista, para você, ficou mais fácil? Você viu que ficou mais fácil? Aí você viu, assim, alguma dificuldade para poder, que possa aqui repassar para quem esteja nos assistindo? E no dia a dia da pessoa que não tem esse mesmo conhecimento que você de nutrição, o que a gente pode passar para quem está nos assistindo? Assim? Olha, a dificuldade maior é a questão da paciência. Paciência, você tem que ter cabeça centrada e saber que você está ali no caminho certo, né, obviamente, e não escutar pessoas de fora. Você tem que centrar, né? Então, você tendo a paciência foi a mais difícil para mim. Mas mesmo eu tentando tudo que eu fiz, eu tive que suplementar com a fórmula. Que aí foi esse momento que foi o mais difícil para mim. Por quê? Porque meu corpo não estava respondendo a tudo aquilo que eu estava fazendo. Não estava sendo suficiente para ele, porque ele não estava ganhando peso, né? Isso em uma pode semana, acontecer? Pode, em uma semana ele ganhou só 10 gramas. E normalmente o certo é ganhar de 20 a 30 gramas por dia, né? E ele ganhou 10 gramas em uma semana. Então, tive que suplementar com a fórmula e em uma semana ele ganhou 230 gramas. Então, ele já deu uma resposta, né? E aí, a gente tentou durante 3 semanas, a médica pediu para continuar. Então, eram os 2 seios, né? Eu dava
cada mamada o suficiente até ele soltar e mais a mamadeira. Na época eu dava 60 ml de fórmula. E aí chegou um momento que aí a médica, ele também parou de responder aquela quantidade do peso, eu troquei de médico e passei a tomar um medicamento também para aumentar, que é um medicamento que ele ajuda na depressão do pós-parto ali, e foi comprovado... O que também pode ocorrer, né? Fala-se muito nessas dificuldades que tem na depressão pós-parto, pode ocorrer. É um baby blues, né? É uma pequena depressãozinha ali depois do parto. E na verdade eu não tive isso. Isso ocorre por quê? Por conta da queda hormonal. A sua vida ela muda por completo, né? Você tem um amor muito grande por aquele serzinho que chega, mas a sua vida muda de cabeça, vai de pontas pro ar, né? E aí você entra naquele problema, naquela situação que no meu caso, com 4 dias ele já começou a ter a febre, então já fiquei mais preocupada, você fica mais chorosa, né? E aí tudo isso pode acontecer. Então eu comecei a tomar um medicamento, esse medicamento realmente aumentou meu leite. Mas ele já estava acostumado com a suplementação também. Então quando eu dava os 2 peitos, para ele já não saciava mais. Ele mama os 2 peitos e fica chorando, aí depois vem a mamadeira. Enquanto nutricionista, você vê que essa questão de usar a fórmula, né, para nutrir o seu bebê, devido a ser uma necessidade dependendo do bebê, você vê que é natural, então, as mães não precisam ficar preocupadas em ter de inserir a fórmula na nutrição para a criança. É natural, né? Eu mesmo, antes mesmo de ser mãe... E não se preocupar bastante, né? Isso. Hoje em dia no mercado nós temos várias fórmulas, né? Para cada específica para cada momento da criança. E eu já trabalhei com bebês recém-nascidos, então a gente usava fórmula neles. Mas quando chegou a minha vez, a gente fica com aquele sentimento assim de mãe de eu queria poder amamentar só com meu leite, né, e tal. Mas depois que eu passei por esse momento, que foi quando eu comecei a introdução da fórmula, a gente percebe que o mais importante é que o nosso bebê ganhe peso, né? Que ele fique bem, que ele ganhe peso e que ele cresça bem. E a questão do aleitamento materno continuando também ajuda muito na questão da imunidade, né? Porque eu entrei com um tipo de leite, um tipo de fórmula, que eu continuei, não mudou o intestino, o funcionamento do intestino dele não mudou nada. Acredito muito porque ele está usando o meu leite materno também, né? E uma vez que você trabalhou isso com você mesmo em termos de melhorando a sua alimentação, para melhorar a alimentação dele, você viu esses resultados também, até mesmo na sua saúde mental, enquanto a não se preocupar bastante com essa questão dele não ganhar peso? Foi um momento, por mais que tenha sido difícil, você conseguiu aí melhorar isso tudo. Que dica você daria aí de como pensar, não se preocupar bastante, buscar os resultados, buscar as soluções para que você mesmo se nutra e a criança também? Olha, em primeiro lugar a gente pode estudar bastante, né? Hoje em dia tem muitos materiais sobre a questão do aleitamento materno, ir ao nutricionista, né? Para ele já te seguir a gravidez toda e no pós-parto também, que ele já vai te passar ali uma alimentação correta para você não ter dúvida e não cair nesses mitos que as pessoas falam sempre. Sempre tá tomando a ômega 3 é muito bom, ajuda, né, ali no cérebro mesmo, no funcionamento e na questão da depressão pós-parto, ele ajuda muito o ômega 3 também. Doutora, com relação você falou com relação a mitos, fala-se muito com relação às cólicas do bebê. Estão mesmo relacionadas ao que a mãe come, ao que a mãe ingere? Estão relacionadas também, mas não é somente isso, né? Porque o bebê, ele vai ter aquele desenvolvimento do intestino, então naturalmente ele vai ter uma cólicazinha, por conta do desenvolvimento do intestino. A adaptação. Isso. Também. Então, tem bebês que têm mais cólica do que outros, né? Muitas vezes a questão genética também, mas a alimentação da mãe vai influenciar bastante. Por isso que a gente tem que evitar aqueles alimentos que geram flatulência, né? Alimentos flatulentos como feijão, batata doce, brócolis. São um dos alimentos que podem gerar mais flatulência.
que podem realmente repassar para o bebê. E gerar essas tão tristes cólicas, né? Um dos pontos que eu gostaria de destacar aqui hoje é com relação ao agosto dourado, que incentiva as mamães no aleitamento materno, né? Inclusive o tema escolhido para esse 2022 é fortalecer a amamentação, educando e apoiando, está relacionado, associado diretamente às temáticas, né, da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, porque essa ideia de buscar um melhor desenvolvimento das pessoas já inicia aí, né, com um bebezinho. Exatamente. Ali você já começa a criação de um ser humano, né? Então, nessa questão do aleitamento materno, você já vai estar pensando lá na frente, na questão da imunidade, da criança ter um desenvolvimento gastrointestinal melhor. Né? Eu já vi várias crianças que começam somente com fórmula e tem a questão de alergia à lactose, né? Intolerância, a imunidade baixa, podem ficar mais doentinhas. Então, aí já é uma questão, até mesmo para você ver o tanto que é interessante. Tudo que eu como durante a gestação e tudo que eu como durante o aleitamento, ali leva um pouco pelo sabor do leite. Então, por exemplo, alimentos que eu comi mais na gestação e no aleitamento, ele vai ter mais facilidade de ingerir na introdução alimentar, mais aceitação. Tanto que se eu é o primeiro contato dele. Isso, que vai ser o primeiro contato dele. Então, assim, ali você já vai trabalhando para uma criança ter uma alimentação melhor futuramente, né? Interessante esse fato, porque uma vez que você trabalha o que a mãe na gestação esteja comendo, é o que você falou agora há pouco, com relação a acompanhamento de uma nutricionista. Isso. Para ter essa ideia do que comer durante a gestação e o pós, né, o período em que ela teve o bebê, o que pode e o que não pode comer, o que é mais fácil para poder, posteriormente, aí a criança já até acostumar com o alimento, né? Isso. Muito interessante essa parte, doutora. De uma forma geral, os cuidados na hora da amamentação para... o que você tem visto, tem sentido enquanto esses cuidados para você e para o bebê, em termos de escolher a melhor posição, que você poderia aqui passar para a gente enquanto experiência sua? Olha, a minha experiência, que todo mundo pergunta, né, quando vai fazer o enxoval e tudo mais, a poltrona de amamentação, eu compro ou não compro, ela vai ser útil? No meu caso, ela foi bastante, que inclusive foi um presente da Dinda, deu essa poltrona pra gente e é um dos acessórios ali da compra do enxoval. Estar confortável, né? Também para esse momento íntimo então, entre a mamãe e o bebê. É uma poltrona que vai deixar você sentada corretamente, que você vai utilizar todas as vezes que seu bebê for amamentar, né? Então, você tem que ter segurança na hora ali, aquela almofada de amamentação que vai tá colocando você na posição correta, coluna, né, tudo mais, até mesmo a questão de você pegar, por exemplo, ele com 3 meses e meio agora, quando eu chego no quarto dele, que ele acorda de madrugada, que ele tá mamando aí mais ou menos uma vez de madrugada, ele mexe muito, ele já tá grande, então se eu pegar ele de qualquer jeito e sentar de qualquer jeito, de noite, meio sonolenta, é perigoso ele cair, né, então eu já sento na poltrona que eu já me encaixo. E ali, mesmo se eu pegar um pouco no sono, ele está seguro, né? Um momento de vocês, né, né, um momento nosso. E toda essa ideia de colocar aí o bebê também à vontade, enquanto mama na mãe, e com a ideia também de manter um momento só de vocês, o que você poderia passar para quem está aqui nos assistindo, com relação a esse cuidado também de estar tranquila no momento, porque tem todo um processo, isso, né, doutora? Olha, o que eu percebo bastante é que você passa tudo para o bebê. Se você é uma pessoa tranquila, calma, o bebê vai ser um bebê mais tranquilo e calmo. Se você for uma mãe estressada, que não senta para aquele momento, né, da amamentação, porque ali naquele momento é um momento nosso. Então eu sento
e coloco ele para mamar e espero ele parar de mamar, né? Eu não posso sentar ali e pensar, não, daqui eu vou dar 5 minutos para ele mamar de cada lado, peito e pronto. Não, não é assim. Então, essa tranquilidade também, a mãe que passa para o bebê, né? Então, por isso que eu falo, a gente tem que ter na cabeça muito que quando o neném nasce, ele vai chorar bastante e que isso é normal. E levar isso tudo com tranquilidade. E essa tranquilidade também pode afetar até na produção do leite? Exatamente. O estresse muito alto pode diminuir a produção de leite. Bom, nosso programa já está encaminhando para o fim. Eu gostaria das suas considerações finais, dando um pouco de dicas a respeito da nutrição da mãe e da criança para esse período tão importante para o processo do bebê, de crescimento e da nutrição do bebê. Olha, a nutrição com a amamentação, para mim, é o principal, né? É o mais importante que nós temos. Então, sempre colocar em mente que quanto mais natural for a sua alimentação, melhor vai ser para o seu bebê. Natural, que eu digo, é evitar alimentos industrializados, evitar o açúcar, né? Evitar cair nesses mitos, canjica, arroz doce, sempre se alimentar naturalmente, as 5 refeições por dia e tomar pelo menos 4 litros de água. Hidratar-se é muito importante. Bastante. Você falou durante o nosso programa esse ponto importante que é a hidratação. Eu gostaria aqui de agradecer a sua presença, Marina Morena, ela que é nutricionista e falou hoje com a gente a respeito desse início de vida do bebê, desse processo entre mãe e bebê, do aleitamento materno. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui hoje. Obrigada a você. E até um próximo programa, até um próximo Alegre Mulher.